Elisete Magalhães não veio ao mundo para passar despercebida. Psicóloga com mais de 5 décadas de experiência, mentora e autora do livro Caminho da Prosperidade. Ela provoca, desafia, transforma. Com uma escuta afiada e uma fala firme, Elisete convida cada pessoa a sair do piloto automático, romper com padrões limitantes e assumir as rédeas da própria vida. À frente da Dona Farda, ela não fornece apenas uniforme, ela veste coragem, propósito e liberdade. Elisete Magalhães, que alegria ter você aqui conosco no Prosa de Quinta. Vamos conversar com leveza, coragem e, se der, com uma boa risada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Menino, depois de receber tantos elogios, né? Eu tô realmente embasbacada. Que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agora me conte um pouco mais da Elisete Magalhães. Menino, você quer que eu comece do começo, do fim, do meio? De onde é que você quer que eu comece? Porque a história é grande demais. Então vamos ver o que você quer saber de Elisete. Onde é que ela nasceu? A Prosa de Quinta é isso. Aham. A senhora começa por onde se sentir melhor. Meu Deus do céu, eu nasci no Cofundó do Judas. Eu vou falando logo Pronto. assim, porque eu sou bastante descontraída. Onde no Cofundó do Judas? Porque eu nasci numa roça, onde o chão era de terra batida, onde tinha onça, né? Bichos que vinham na porta da casa. E foi lá que eu nasci. Diz, inclusive, na minha história, conta a Rita, que era uma pessoa que... Geralmente a gente ia no interior, uma pessoa que ficava em casa, né? Lá na roça mesmo, que fica como agregado dentro da casa. E ela ficou lá, cuidou da minha mãe, cuidou de mim quando eu nasceu. E aí ela contava como é que foi a minha história de quando eu nasci. E eu acho muito interessante, acho que é por isso que eu sou forte, né? E beleza, assim, até hoje, com 80 anos, parecendo ter Nossa. 60. É verdade, parece. Mas ela disse que era o seguinte, quando eu nasci, não tinha médico. E aí disse que tinha que curar o umbigo, né? Então, curar o umbigo, é exatamente a expressão que ela falava. Aí que usava um pozinho para curar o umbigo. E esse pozinho era retirado da telha, aquela telha da casa de Cerâmica. uma cerâmica feita lá na roça mesmo, né? Que fazia mesmo lá. Aí que torrava, botava pilava, e aí com isso aqui... Botava na forma e assava Não, a telha. a telha. A telha secava no sol. Antigamente era no sol. O adobe que fazia as casas era no sol. Fazia lá com barro, deixava no sol, secava e ali é que ia fazer a casa ou a telha. Era daquela forma. E eu me lembro de fazendo isso. Mas a telha dessa que estava lá em cima do telhado, aquela telha que não é igual essa de hoje, é de telha lá da roça mesmo, de barro de lá. Era essa que botava no fogo a telha, os caquinhos da telha moidinho, aí moía bem moidinho e botava no umbigo. Então, era isso o remédio. Caramba. Para curar o umbigo do recém-nascido. É. Nossa. E eu vou contar outra história. Conte. Eu me lembro que eu tive todas as doenças do mundo, papeira, varíola, catapora, tudo. Todas essas aí eu tive, já sou imune de tudo isso. E aí eu me lembro quando eu tive varíola. A varíola fica cheia de bolinhas, e aquelas bolinhas que ia pus, e cheirava. E aí naquela época, você pegava a criança e deixava num quarto fechado, porque estava com febre, não podia tomar vento, porque tinha uma série de complicações se tomar vento, né? E aí aquele negócio... um cobertor, e essas feridas cheiravam, dava um mau cheiro retado, entendeu? E agora o que tirava esse mau cheiro? Vocês não imaginam. Eu me lembro que quando eu ia tomar banho, era numa bacia, não tinha chuveiro, era bacia, aquela bacia de folha, e aí ia ali para a cidade mesmo, procurar cocô de vaca, para poder fazer o chá e tomar banho. Para tirar o cheiro da doença. Agora, você imagina, deve ser uma coisa, eu já vi outra época, e agora recentemente, que realmente esse cocô de vaca tem. Mas era aquela vaca que não comia
como hoje esse bocado de produtos químicos, assim, não cheirava capim, tão mal, né? Era cheiroso, tanto que quando eu vou, às vezes, para o interior, que é época de chuva, que você passa naqueles currais, é um cheiro gostoso, delicioso, Olha o cheiro só. de cocô de vaca, que é um capim, é cheiroso. Eu concordo com a senhora que para mim é perfume. É um perfume. Porque na propriedade que a gente tem, Sim, nosso curral fica próximo da cozinha. sim. Então, aquele cheiro de cocô, aquele cheiro de mijo do animal, para mim é um perfume. Mas é um perfume, é gostoso, é uma coisa, Nossa. né? Então você vê, quando está chovendo, bate aquela chuva assim na terra, sobe aquele aroma do cocô, é muito cheiroso. Agora me diga, qual a comprovação científica que o cocô da vaca servia como... Eu não sei, eu já vi alguma coisa, não me lembro como, que acho que não sei se é a Índia, China, alguma coisa, acho que era a Índia, onde pessoas realmente tomam banho, faz na lama. A lama é comum, né? Mas no cocô mesmo. Mas eu não tenho nenhuma comprovação. Eu sei que tinha sabogueiro também, né? Então, Sabogueiro era a esponja. Sabogueiro é uma planta que também fazia o chá para o sarampo sair. Então eu sou mesineira também, viu? Mas uma coisa a gente pode ter certeza, funcionou. Não, funcionou. De uma coisa eu sei, né? Que, quer dizer, a gente adquire um sistema imunológico muito forte, né? Porque vivia naquilo ali. Então não fez mal, fez bem. Então essa prosa promete. Pois é. Vamos para as histórias. Que alegria, Marlene Alves, tê-la novamente. A alegria é minha estar com vocês mais uma vez. A presença de Eli, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fez diferença na minha vida e faz ainda, né? E hoje a minha curiosidade, Eli, é saber de você como foi que a psicologia chegou na sua vida. Porque há 50 anos atrás, hoje ainda existe o preconceito em relação à psicologia, né? Não o curso, mas ao profissional, né? E ser atendido por um psicólogo. Me conte como era ser psicóloga há 50 anos atrás. Bem, são sempre histórias, né? Então, repare, eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, é porque a gente quer tratar da gente mesmo uma ferida. E eu tinha muitas feridas a serem tratadas. Mas o único caminho que eu via era o caminho de professora. Então, para mim, como é que eu escolhi a profissão? Porque eu tinha uma professora que eu me encantava dela falar sobre o comportamento humano. E ali eu me encontrava, era uma forma de eu me ver como eu podia me curar de muitas coisas e como eu podia curar outras pessoas também, né? Como é que eu podia conviver com pessoas, estar assim. Então foi isso que me levou. Eu não entendi o que era psicóloga quando eu fiz isso não, que foi em 1970, quando eu fiz vestibular, né? Eu queria ser uma coisa, eu queria ser professora. Para mim, meu marco maior era isso. Aliás, professor, para mim era uma coisa muito importante, porque professora, dentro das minhas necessidades, realmente, professor era aquela coisa assim. Professor, para mim, era um marco, porque na casa de professor eu tinha capoteira. Nem como é que eu acho bonita as coisas daqui. Tem capoteira, coisa bonita. Na minha casa não tinha. Né? Então, professora, para mim, era um status. Eu queria ser professora. Porque naquela época, o que eu podia ser? Casar, ter filho, cuidar de marido e de filho. Mas eu queria ser professora. Você traz para a gente que seu desejo era ser professora. E aí eu lembro em ter aprendido com minha esposa. Sim. Exatamente professora, a formação de professora. Sim. Ser professora dos nossos filhos. Eu acho que quando você traz esse desejo, vendo na sua professora o desejo de ser professora da forma que ela lidava com os alunos, Sim. eu consigo enxergar a minha esposa sendo a professora dos nossos filhos. Inclusive, eu tirei muito proveito disso. Porque foi no momento que eu consegui enxergar a diferença do ensinamento que ela trouxe para os nossos filhos para o que eu não tive. Então é muito interessante e eu quero aproveitar a pergunta que Marlene fez da psicologia e eu te pergunto, o livro Caminho da Prosperidade, quando foi que ele entrou em sua vida? Olha, eu falei o seguinte, depois tem pouco tempo, acho que deve ter uns
sei, 8 anos, 10 anos, coisa assim. É uma realização pessoal mais recente. Porque repara, quando você pensa assim, você já construiu muita coisa. Já plantei árvore, já tive filhos, já tive indústria, pessoas da indústria já seguem sozinhas, já posso gerenciar de longe, né? Então isso é muito bom. Aí você fala, o que que você tem para dar? Aí você pode assim, pô, você passou a vida inteira, aprendeu um bando de coisas, né? Cada coisa, você aprendeu com todo mundo, que o professor seu não é só aquele acadêmico, não. Às vezes é aquele pedreiro da sua casa que você aprende com ele. Então você tem que estar muito atento para tudo aquilo que você aprende. Então você traz uma bagagem. E aí eu vou voltar a uma coisa que eu fazia. Na minha cidade, eu via pessoas, por exemplo, que faziam doces maravilhosos, uma família. Uhum. Muito cuidadosa, uma família assim, especial, com coisas muito finas, mas que prendeu tudo aquilo que ela sabia só para a família. E as pessoas foram ficando velhas, morreram, e aquela tradição daquelas coisas boas que a gente apreciava, eu criança que gostava de ver, acabou, eu não vejo mais aquela coisa, um doce de limão, aquele limãozinho inteirinho na capoteira. A capoteira para mim é uma coisa importante, né? Então aquelas coisas eu não vi mais. Se perdeu, acho que ninguém mais hoje faz. E aí, quando eu volto para mim, eu vejo assim, o que eu adquiri com tantas pessoas e para onde é que eu vou levar isso? Comigo para onde? Eu não vou ser eterna. Uhum. E aí vamos fazer o seguinte, como eu ensinei muitas pessoas a empresariar, fazer das suas atividades, das suas características, das suas habilidades, fazer alguma coisa, eu falei, eu vou ser mentora. Que legal. Eu vou fazer um livro e vou ensinar pessoas, a partir da minha história, né, ver que é possível, que não é impossível a pessoa sair de lá e falar assim, não posso fazer nada. Pode sim. Então, é aquela coisa que eu falo, se eu pude que vim de lá daquele brenha, daquela roça, fazendo tudo isso aí que vocês viram, né, fazendo do meu umbigo o suporte da telha lá, do pó de telha, como é que você que nasce na cidade, que tem todas as chances de ver outras coisas, está mais moderno, não consegue? Consegue. Então, basta uma coisa. Então, o meu lema é coragem para fazer o que deve ser feito. E você traz uma coisa importante para a gente, falando da compota. Legado. E você deixar claro que você está deixando o seu legado. Isso é uma atitude muito linda. A gente precisa deixar registrado porque precisamos resgatar exatamente essa essência. Deixarmos o nosso legado. Breno Cunha. Qual era o interior da cidade? Riacho de Santana. Perto de Bom Jesus da Lapa. Eu falar sempre que Riacho de Santana, você não vai saber. Mas Bom Jesus da Lapa já é uma cidade conhecida, de romeiros, etc. E é... Legal. E outra coisa interessante, você como psicóloga, você entrou na área da prosperidade, né? Sim. E como é que foi essa... Você sempre teve esse lado seu, empreendedora, de empresária, acompanhou você desde o início da sua carreira como psicóloga? Se eu observar a família, talvez eu tenha aprendido que a gente teve que sobreviver. Então eu via que meu pai tinha aqui em Salvador, ele tinha uma caminhonetezinha, ele era caminhoneiro, né? Depois botou uma caminhonete, vinha para aqui, no Campo Grande, tinha um poçozinho que ele trazia galinha viva de lá para trazer para cá. E minha mãe salgava carne de porco, fazia aquela carne assim para poder vender. Então eu via que já tinha. Mas de qualquer forma, tem uma coisa, um detalhe, a gente sempre tinha, porque eu fui estudar num colégio de freira. Por acaso, a minha tia ajudou e eu fui para o colégio de freira. E tinha alguns preconceitos assim com relação à profissão. Então, vendedor, comércio, sempre é uma discriminação. Então, você queria quem? Seu filho tinha que ser advogado, médico, dentista, engenheiro. Essa era a profissão. Então, se você tivesse que casar sua filha, tinha que ser com uma profissão dessa. E você tinha que escolher um negócio desse para você. Então, eu acho que eu vi isso aí, aprendi. Mas eu não sabia o que era. Então, eu fiz a minha vida de empresária, ela começou depois. Eu acho que uma das coisas da psicologia foi quando eu fui trabalhar com menores delinquentes. É chamado, antigamente era CEAM, depois FABEB, né? Mas está ligado à FEBEM. Eu fui trabalhar. Então, eram menores assim que você via que matava, que eu via aqui na escola. Logo que eu me formei, eu fui ser professora da Universidade Católica. Então, já tinha assim, mas como psicóloga eu me sentia impotente.
de trabalhar numa instituição dessa, onde eu via o seguinte: o que você tem que fazer? Faz um diagnóstico para saber para onde esse menino vai. Se vai para essa escola, para essa... Então eu vi que eu estava sendo manipulada pelo diretor, porque ele queria que eu tirasse o menino logo daquele centro de recepção e triagem, para poder sair das costas dele aquela responsabilidade e mandar para outro lugar. Eu falei, pô, o que eu estou fazendo com esse menino? Aí eu comecei a rebelar comigo mesmo, que não era aquele que eu queria. E aí eu fiz o seguinte, porque antes eu saí de um casamento, eu saí do interior. Quando eu saí do interior, eu saí com 2 filhas, em cima de um caminhão, para vir estudar psicologia. Sério? Porque o marido tinha morrido, 2 anos depois de casado, e aí eu falei, eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa que tinha na cabeça que ia estudar. Nossa. Eu vim primeiro de resolver esse negócio, aí fiz em matrícula, fui para o interior, estudar para vir no dia vir fazer vestibular, e foi assim que eu fiz. Então, quando eu estava lá já na faculdade, lá na FONMEB, eu vi aqui o seguinte, nessa vida, quando houve a separação, eu era casada com uma pessoa que deixou uma pensão. E muito ingênua, quando eu acabei, não sei se... Acho que foi bom. Quando você casa com outra pessoa, você perde direito àquela pensão. Exato. Ele era advogado, olha como é que eu escolhi. Eu escolhi advogado. E ele deixou uma pensão, ele era auditor fiscal, e eu tenho uma pensão, dava para viver bem, tanto que eu vim para Salvador, né? Dava para viver bem. Mas casei aí, fui lá, depois entreguei minha papelada, que eu estava casado e perdi. Na justiça, quando você... Após, né? Após o casamento. Então, eu direi muito certinha, né, eu concedi honestidade demais, aí cheguei lá, tá, etc, aqui eu já casei, aí me tiraram da folha, eu não passei a não receber mais. Então, eu fui depender agora do salário de professora, que eu já era professora, de professora primária, e do salário e do marido que tinha. Claro. Só que aí o marido não deu certo, o casamento, que eu tinha 2 filhas, ele tinha 2, meu Celso foi embora e eu fiquei sem nem medo. O que eu vou fazer? Menino para estudar, comida para botar. Me lembro que eu ia de ônibus ali, saía de Brotas, ia para 7 Portas fazer feira e vinha de ônibus com aquela sacolinha 7 Portas, que era mais barato para comprar as coisas para casa, né? E aí, me lembro também assim de pegar os meninos, não ter dinheiro para ônibus, descer de Brotas antigamente, e você descia ali para o Parque da Cidade, logo depois do Parque da Cidade, para passear com os meninos, ia caminhando, contando história, tá, etc., porque os meninos caminhando cansavam. Não, a gente vai, vamos embora, a gente é assim mesmo, a gente tem que cansar, porque na história é assim, a gente tem que fazer algum sacrifício. Eu sei lá que eu conversava. E gambelava os meninos para poder caminhar. Eu costumo dizer que tem que cansar para de noite descansar. Então, eu sei porque não tinha dinheiro para ônibus. Só podia comprar... Eu levava, se pudesse comprar, era um Guaraná, dividia, levava um lanchinho, coisa assim. Bem, mas aí eu vi o seguinte, tá difícil. E eu me lembrei que a minha mãe costurava, porque eu já costurava, eu já fazia a roupa minha e dos filhos para não gastar, não gastar. O dinheiro era economizar. E eu comecei a fazer para outras pessoas, outras roupinhas, e gostaram. Aí foi, eu comecei a costurar e isso aí. Quando eu fui para a FONMEB, que eu cheguei lá e que vi isso, que eu rebelei contra o sistema, eu falei, eu vou fazer outra coisa. Foi que eu criei uma escola de costura para garotos. Fiz um projeto que foi levado para a Secretaria do Governo, foi aprovado, o governo comprou máquinas e eu trouxe o SENAC, a professora do SENAC de São Paulo para lá, e eu fui ser agora aluna de costura. Porque eu sabia aquilo que a mãe botava uma roupa em cima e cortava e fazia a roupa. Foi para aquele público que você... Aqueles meninos. Os meninos delinquentes. Aí a única solução que você encontrou ali foi ocupar eles, né? Delicioso. Trazer dignidade, trazer o trabalho. Aqueles meninos que andavam assim com aqueles canecos pendurados nas coisas. Não tem escova de dente, não tem nada. Uns mais assim levavam um caneco amarrado assim, porque senão... né? Os outros tomavam daquele bando de coisa ali. Pronto. E aí eu fiz essa escola. E aí foi ótimo. E até hoje eu tenho empresários de lá que a gente formou dessa época. Um, inclusive, trabalha para mim com serigrafia, tem a família dele. E faz para mim e para outras pessoas, né? Então ele trabalha assim. Então isso foi bom porque eu vi como é importante. E aí eu vou voltar uma coisa. Por que eu achava importante? Quando eu era pequena, eu via, quando são as coisas, eu via que em casa
E isso hoje está provado, a gente vê isso no Japão, que as crianças, desde cedo, elas já arrumam sua cama, já fazem as coisas. Isso. Então, eu tinha uma tia, eu morava já na cidade, já estava morando na cidade, mas eu tinha uma tia que continuava na roça, com aquele bando de filhos lá, etc. E vivia daquele engenho, fazendo rapadura, essas coisas. E aí eu via que lá todo mundo ajudava. Os meninos pequenininhos, um tocava o boi, outro cortava a cana, outro pegava água, tá, etc. Então eu via que aquilo era uma felicidade, eles estavam felizes ali. E todos eles prosperaram na vida, por Que fazer legal. alguma coisa. E isso ficava na minha cabeça. Os meninos precisam ter uma atividade. Não é conversando apenas com o psicólogo que vai resolver alguma coisa. Tem que ter de dentro deles sair alguma coisa. Você enxergou uma possibilidade de um desenvolvimento daqueles Ele meninos. botar o potencial dele para fora e se sentir bem de realizar com aquilo que ele estava fazendo. E hoje você me fala que um dos meninos é responsável pela serigrafia. Da minha fábrica. Isso é... Da minha e de outras aí de Salvador. Ele trabalha, a gente chama terceirizado. Eu mando para ele, e qualquer um que manda, ele faz o serviço. Que legal. Você disse que entrou na psicologia para tratar seus bloqueios. É. Hoje eu enxergo crenças limitantes. Como é que você hoje trabalha despertando pessoas para identificarem essas crenças nelas? Vamos lá. Aí já vem uma segunda parte, porque como psicólogo eu não tinha muitos instrumentos para trabalhar. Eu fui uma psicóloga que fui adepta à psicologia comportamental. Então eu sempre fui para a área educacional e sempre via o tipo de reforço, que é reforço negativo, que é reforço positivo para a formação dos comportamentos. Perfeito. Tá? Mas depois que eu fui para essa área de industrial, eu deixei um pouco. Era só na faculdade, ensinava, tá? Então eu não tive clínica. Eu não tive. Atendia algumas pessoas, mas não atendia. Quando foi na pandemia, aí eu não podia sair, porque eu era por causa da idade para ir para a fábrica, eu tinha que ficar em casa. Eu falei, eu vou até estudar, né? Fiz um bocado de máscara para fazer doação, mas eu vou estudar. Foi quando eu vi Pyong na televisão. E eu falei, pô, é isso que eu quero. Porque eu me lembrava exatamente... Quer parar? Não. Tá. Eu me lembrava que o seguinte, diante do que eu vi, eu comecei a ver assim, pô, teve uma época que eu fiz um curso chamado Desenvolvimento de Controle Mental. Era um pessoal que vinha de lá do Sul e que ficava ali na Casa do Comércio, né? Ficava uma semana... E que eu comecei a me descobrir. Foi aí que eu comecei a me descobrir, porque eu tinha muitas crenças que me limitavam. Limitantes. E aí que eu comecei a ver quem era a Elisete, que era possível, que existia uma possibilidade. E aí a gente começou a se analisar. Então eu vi o seguinte, que a primeira vez que eu eu comecei a tomar consciência de que a primeira vez que eu fui impactada pela hipnose, eu não sabia que era, foi quando eu estudava ainda para professor e que eu tive um professor de pericultura. E esse professor dizia que para você parir, você não precisava ter dor, porque era um acúmulo de oxigênio que você tem no cérebro e que isso fazia uma pressão, porque o seu organismo era feito para dilatar tranquilamente e você ter um parto sem dor, sem problema. Como eu pensava que era ser professora, que minha vida teria que ser casar, ter filho, cuidar de marido, estava dentro da minha intenção que eu queria fazer aquilo. Tá, casei e falei, pô, eu vou ter um parto sem dor. Comecei a fazer exercício e eu tive 3 filhos sem dor. Que legal! Depois disso que eu descobri isso muito mais tarde, eu, pô, o que é a hipnose? É uma impressão, uma sugestão que você recebe e que você bota como verdade de você. Aí quando você pensa o que são crenças? São crenças que lhe limitam e são crenças que lhe levam para frente. Então, tudo aquilo, está onde essas crenças? Na infância. A primeira infância costuma... Principalmente até os 10 anos de idade, que é a época em que, até o 3º mês de gravidez, começa o tronco cerebral e você já começa a ter impressões. Né? As impressões já vêm daí. Não é que você não vai saber o que está acontecendo, mas... Impressões mentais, né? Impressões que você vai... assim. A sua mãe, por exemplo, a sua mãe está grávida de você e ela está uma relação tempestuosa com o parceiro. Então ela vive um desgaste emocional. Então a criança não está sabendo o que está acontecendo, mas ela tem todo o organismo dela, está todo processando coisas que leva isso para a impressão do corpo da criança.
E isso está no corpo dela, essa criança já nasce com algumas impressões. Aham. E que elas são simplesmente, depois que elas nascem, elas vão acumulando. E aí depois, depende do que vai ouvir. Então, 2 anos, 1 ano de idade, o que é que está ouvindo? Então, a gente ouve muito por crenças financeiras, crença de abandono, crença de expectativas, pronto, muitas coisas que você cria e traz isso como verdade. Exatamente como eu trouxe como verdade, que eu podia parir sem dor. Que legal. Quais eram essas crenças limitantes? Tá, então lá vai. As crenças que militam. Como a menina que casou para ter filho e vive com o marido a vida eterna, religiosa, né, com crenças religiosas, então o que acontecia? Você casava e você tinha que viver com aquele marido a vida inteira. Né? Então isso era verdade. Era aquilo. Então uma mulher, por exemplo, quando eu fiquei viúva 2 anos depois de casada, todos os homens que olhavam para mim, eu já imaginava que queria. Vou falar bem assim, hoje já passava, queria me comer. É livre. Essa aqui está com o caminho aberto. Por quê? Eu via o seguinte, quando a mulher era desquitada, viúva, qualquer uma coisa que estava solteira, na época que não havia essa facilidade de relacionamento, era a facilidade que tinha. Porque na minha época tinha assim, por exemplo, os rapazinhos que tinham umas ruas especiais de mulheres que às vezes acontecia isso, que tirava a virgindade, tirou de casa. Ó, papai, eu sou uma velha mesmo para poder saber dessas coisas. O pai botava para fora de casa. Sério? E quando botava para fora de casa, ia morar nessa rua. Ah, é? Uhum. Quando não era por casamento tradicional. Ou casava, era que tinha que casar. Ou ia para fora de casa. Era a lei da casa, época. na frente da minha casa. A rua era na frente da sua casa. Na minha frente da minha casa, uma colega minha namorou e ficou grávida. O pai não quis casa de jeito nenhum. Então o termo que... Só não foi para a Rua das Raparigas, era chamada Rua da Rapariga. Porque a tia botou na casa dela. Mas era assim. Então, se eu tinha outra colega também que teve a mesma coisa, o pai não deixava nem brincar com aquela, nem conversar. Excluía, era completamente discriminado. Caramba. Entendeu? Bem, então vamos lá. Então, por quê? Então, pensando nisso, com todas as crenças que eu tinha, solteira, né? Agora, que não era mais virgem, todo mundo que me olhava, eu só olhava que eu queria. Essa aqui é o caminho aberto, posso abordar de qualquer forma. E eu me sentia com 2 filhas, que na época eu tinha 2 filhas, era uma coisa para mim terrível. Então, casei. E depois que separei, aí foi muito difícil para separar, porque para separar era novamente ter que voltar à situação de perigo. Era uma situação de perigo. Eu ia viver uma situação de perigo, não era o perigo do outro, era o perigo meu, daquilo que eu acreditava. Né? Foi exatamente nessa época que eu estava numa situação muito difícil de abandono, que já estava fazendo essa coisa, que eu encontrei alguém que fui fazer esse curso de desenvolvimento mental. Foi o que me deu mais clareza, que não era tão assim. Eu fui tomando consciência de quem eu era, daquelas crenças que eu tinha, e deve ter muitas ainda hoje na minha vida, que elas não acabam tanto assim, mas naquela época, era muito forte. Então, mulher solteira, às vezes você tem muitas mulheres hoje em dia que ficam assim, dependendo de alguma coisa, fica dependente de marido, dependente de um homem, porque acha que não pode ficar solteira, não vai aguentar os filhos, né? E, talvez não pelas crenças que eu tive, que era realmente a insegurança de ser abordada de alguma forma, de ser vista, acho que era exatamente assim, de não ser vista como uma jovem, como uma mulher cheia de, talvez, umas prendas que eu tivesse, etc., mas como uma mulher desfrutável. Entendi. Isso para mim era... Eu não queria. Quando você traz essa questão do casamento, Sim. Eu tinha uma interpretação muito parecida. Sim. Porque eu tive relacionamentos, tive casamento, inclusive com minha esposa atual, eu cheguei a declarar para ela que eu já tinha largado 2, que para largar a terceira era a coisa mais fácil que tinha. Sim. Porque eu tinha essa crença dentro de mim. Hoje, restauramos o nosso casamento, estamos casados, e eu digo, é o casamento para o resto de minha vida. Esse é que é bom. É uma crença que limitava, que eu tinha uma consciência que eu poderia largar a terceira, e possivelmente, se eu não tivesse curado essa crença, eu poderia largar a quarta, quinta, quantas tivessem, mas para a honra e glória do Senhor, eu entendi que eu precisava curar essa crença em mim.
E ela foi um ponto muito importante nesse momento de minha vida, porque foi nesta relação que eu entendi que, de fato, casamento é para o resto da vida. Então, quando você fala que as mulheres aceitam viver uma relação desse tipo, com medo, ou errou na contratação, que a gente diz, na escolha, sim, ou alguma coisa tem que ser identificado para ser corrigido. Eu imagino, talvez assim, talvez eu tenha sido muito ingênua, não tenha... E às vezes eu fico pensando, por que eu fiz isso? Então, eu acho que quando eu me casei, além dessa crença, era o seguinte, como eu tinha 2 filhas e ele tinha 2, eu achava que podia juntar. E talvez eu não tivesse tido, na época que eu tinha 22 anos, não tinha um amadurecimento para saber como é que era a relação. Aí hoje eu falo assim, quem é culpado? O culpado na relação são os 2, né? Não tem um, não foi ele, não fui eu. Nós não soubemos administrar uma situação. Então, porque como você fala assim, um casamento, eu acho que realmente é para a vida inteira um casamento. E depois você sabe o seguinte, à medida quanto mais você convive com um casamento, mas você vai adquirindo o conhecimento do outro. Então, é tão interessante que, às vezes, um já se parece fisicamente com o outro, porque existe uma identidade. Se conhece. Então, esse aqui é realmente o verdadeiro casamento, e que é para a vida eterna, porque você não precisa estar descobrindo os defeitos que você tem, a sua esposa já sabe, ou melhorou, ou ela apontou e você tentou melhorar. Então, é uma coisa que vai arrumando. Então, quando você faz trabalhos com pessoas de casamentos, etc., você tenta exatamente ver o seguinte, o que é que está incomodando no outro? Já falou, já sentiu, já disse o que você quer, como é que você gosta, como é que você quer, até na intimidade, né? Ter a segurança de falar, eu quero assim, eu não gosto dessa forma, me olha desse jeito, me pega daqui ou daquela. Mas essas coisas todas que devem ser conversadas, né, com muita clareza, porque eu acho que casamento é uma aprendizagem. A cada dia você adquire mais conhecimento do outro e mais ele se fortalece. Que legal. E quando o homem entende que num casamento ele precisa ser a fortaleza, ele precisa ser o provedor, e a esposa tem que ter a tranquilidade para ser a opositora idônea, e ele entender que a opositora idônea em uma relação traz essa segurança para a família, para o lar. Por que eu trago isso? Porque essa crença vem exatamente do meu lar, da minha casa, que eu cresci. Casamentos disfuncionais, casamentos de fachada, como você bem falou. E isso foi impregnando como crença limitante e me limitando. Sim. Porque para chegar para minha esposa e falar que eu já tinha largado 2, a terceira era a coisa mais fácil, ou seja, tinha algo vazio dentro de mim. Então precisou ser identificado e hoje eu garanto para você. Ela teve uma coragem retada, porque na realidade você estava questionando e estava pressionando ela, né? Você pressionou, jogou pressão, ó pra cá, eu já larguei 2, para largar a terceira daqui para lá. E ela por isso que eu agradeço. Muita coragem de enfrentar um negócio desse. Eu agradeço tanto porque Deus usou minha esposa para me alcançar. Porque eu não tinha essa mentalidade. E essa crença me travava, me limitava. Então você vê quantas pessoas vão ouvir essa frase e simplesmente vai revidar. Se ela largou, tá, etc., ela pode revidar, porque há, às vezes, uma necessidade nessa coisa do feminino de estar sempre revidando. Quem é o maior? É o homem ou a mulher? São iguais. Verdade. Outro dia eu fui para uma palestra, um painel, né? Um painel aqui no Centro de Convulsões. E aí que começaram assim, aquela coisa assim de muito da mulher. A mulher tem que empoderar a mulher. Mulher, papapá. Eu acho que todo mundo tem que ser empoderado. Se tem homens e mulheres ali, por que vai empoderar uma mulher para ela se sentir lá em cima quando ela tem que estar no par a par com o homem? Para que é isso, né? Então, não tem poder do homem, não tem poder da mulher. São poderes, são forças. Então, quando você fala assim, o homem é o provedor. Então, para a mulher, pela própria característica, a mulher gosta de ser protegida. Sem sombra de dúvida. Não é? Acho que já tem uma crença. Ela gosta de ser protegida. E o homem gosta de proteger. Exatamente. Por que dirá isso deles? É natural. Porque a mulher tem a sabedoria de impulsionar. A mulher sabe a dificular. A tola destrói com as próprias mãos. Então tá dito. Exatamente. Então isso Mas muitos casamentos hoje é difícil ter esse entendimento. Porque é uma disputa de poder. De poder.
E é interessante como é que foi a reação do público nessa convenção, porque geralmente estavam lá batendo, né? Mulher, levantando a bandeira. Quando falou isso aí a minha fala foi depois. E aí? Na realidade, eu pedi para falar, né? Eu pedi para falar porque eu não aguento ver um negócio desse. Que legal, você chegou lá batendo eu pedi para falar. Então, empoderamento aí, não, eu falei, olha, eu falei assim, eu falei só que... Com autoridade ainda. Entendeu? Eu falei assim, olha, a gente tem que pensar uma coisa, que nós temos filhos. E nossos filhos, nós temos filhos que são homens, nós temos filhos que mulheres, que vão crescer juntos. E essa rivalidade de homem e mulher não precisa ser, porque todos precisam. Tem homens que são importantes, como tem mulheres que são importantes. É dar o valor a cada um, e cada um lhe respeitar o limite do outro. Isso é que vai ser a boa convivência. Foi uma coisa assim, mais ou menos, que não, para não ferir quem estava, porque estava num palco ou quem estava lá, mas para dar o meu recado, porque eu não ia aceitar simplesmente estar ali duas mulheres desafiando o empoderamento da mulher. Que legal. Aí eu disse alguma coisa assim que depois aqui, de qualquer forma, a gente vê o seguinte, mulher precisa de homem, como é que vai a mulher? Por que hoje tem tanto homem que está só? Por que tem tanta mulher que está só? Por que tem tanto homem procurando homem? E tanta mulher que não se relaciona com homem e vai relacionar com mulher? Há algumas coisas que estão descompensadas. É verdade. Estão encontrando no outro Disputa aquela parceria. de egos. Uma certa ocasião, eu já tem um bando de tempo, e eu sou muito observadora. Eu estava num grupo, tinha um garotinho, na Pituba, assim, estava num barzinho, e ele começou uns trejeitos, tá aí alguns meninos, pessoas rindo dele, né? Quando começaram a rir, ele falou, você sabe o que é isso? Os homens estão com medo das mulheres. Por isso que a gente está ficando afastando das mulheres, nós temos medo das mulheres. E é uma coisa que ficou na minha cabeça desde muito tempo, que eu acho que é. Porque o homem, ele quer o poder. Na medida que uma mulher enfrenta a mulher, ela fica mais madura, eu não sei. Ela é mais cedo ela amadurece, ou ela cresce. Não tem talvez uma mentalidade, coisa, mas ela cresce. E aí ela começa a cobrar, né, do homem. Então ela cobra poder, ela cobra. Outro dia estava o pedreiro que está lá na minha casa falando assim, pô, como é que a gente vai? A mulher pergunta logo quanto é que você ganha. Ela não pergunta o que ele tem, o que ele oferece, o que ele tem. Vai perguntar o que ele ganha, porque é importante. Se tem um carro, se tem isso, tem aquilo outro, né? Então, quando mais são o que ele tem dentro dele que pode me dar. Eu trago... a gente transforma. Merece um corte, viu? Eu vou querer depois compartilhar na minha rede aí sua fala. Muito bom. É interessante essa fala quando você fala da disputa do homem e da mulher. Hoje eu tenho 10 anos de relação. Foram 7 anos que minha esposa não desistiu de mim. Porque eu tinha minha esposa como minha inimiga. E foi... Quando eu me curei dessas crenças, foi que eu comecei a entender de que ela era uma só carne. Ela era minha parceira, ela era minha amiga, ela era minha esposa. E foi uma transformação. Os homens têm muito na mentalidade de não aceitar que a mulher dirija um lar. Ele quer impor. E onde tem imposição, não tem felicidade. Quando eu entendi que, no meu contexto, minha esposa poderia ser a provedora da casa naquele momento que eu passava por uma dificuldade, foi quando teve a magia da relação. Foi quando a gente começou a se respeitar mais, quando a gente teve o entendimento do papel da mulher, do papel do homem. Foi nesse momento que nossos filhos, observando ela como ela tratava meus filhos, e a forma que eu fui tratado, que eu precisava superar essas crenças. Certo. Então foi magia, eu não posso falar. Mágica mesmo. Foi uma mágica. Foi uma mágica que aconteceu em uma relação. Muito belo. E hoje eu sou muito confortável e amigos enxergam nossa relação como perfeita. E eu digo que não é perfeita, porque nós temos exatamente esse entendimento que tem a divergência naquele momento, mas muito respeitosa. Então,
É muito bom e Mas bonito se não tivesse ver. divergência, não tinha crescimento, sabia? É É verdade. na medida que tem uma divergência que você para analisar. Divergência não significa ferir o outro, magoar o outro, dizer o outro o que, que é, mas conversar, porque a divergência, você não pode pensar exatamente como ela. Por isso que é o crescimento. São complementares, né? O que você tem com o que ela tem, vão complementando. Isso mesmo. Parabéns. É bonito de ver. Parabenizar ela, que não desistiu de mim. Bonito. Pois é. Aliás, Oi. dizem, né, que realmente é aquela coisa, né? São características. A mulher é a parte sensível da coisa, mais intuitiva, etc. Então, ir atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Ou também o contrário, né? Isso. Então, Margaret Thatcher já dizia: quer ser ouvida, peça para um homem. Não é isso? Deixa eu pegar, peraí que eu vou pegar direitinho aqui, porque... A fala da mulher, né? Enquanto ele procura falar, você falou sobre a crença limitante do relacionamento que não deu certo, né? E eu vivi isso, né? Sim. Porque eu separei também com 2 filhas pequenas. Sim. E porque eu entendia, eu fui ensinada que casamento é para toda a vida, como tem que ser. Sim. Porque meus pais são casados há 50 anos, então eles estão juntos. Então, na minha família, não tem esse negócio de separar. Então, o medo não foi nem o assédio dos homens depois de achar, ai, mulher fácil, Sim. né? Já foi casada, tem filhos. Mas não, é os olhares da família. Como não tem ninguém divorciado na família, de poxa, como assim? Eu vou trazer Passa a isso. ser apontada, né? Rapaz, foi difícil. Tá, ó, você é ovelha negra. Ainda tem uns detalhes, né? Porque na medida que você... Tem umas coisas que eu observo muito. Na medida que você está separado também, você vai para casa do amigo, ela não quer você lá. Ela não quer. É. Ela não quer você. Deixa eu só É trazer... perigoso você É, chegar. você- Essa aqui, ó. Essa aqui tá separada, É, daí a pouco o divorciada. marido vai engraçar com Faz ela. isso. Deixa eu só trazer de... ser fiel a Margaret Thatcher. Sim. Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que faça algo, peça a uma Peça mulher. Tá legal isso aí, né? Então, casa certinho com esse entendimento que um lar precisa. O respeito, o homem respeitar a mulher respeitar o homem e ambos respeitar os filhos. São forças complementares, né? Complementares. Às vezes acontece. Pra Lançar colocar nas depois. redes sociais. Então, vamos É. seguir. Aproveitar em rede social, Sim. fala, por favor, A Elisete Magalhães 03. arroba Elisete Magalhães Pelo 03. amor de Deus, bota bem aí, porque eu estou precisando crescer. Isso. Né, Isso, nas gente. redes sociais, ainda tá com. Eu fiz 2K, já está com 2.200. Ótimo. Mas eu quero. Vai eu quero rápido. crescer Quer mais? isso, quero Com a prosa de mais. quinta, certa. a prosperidade vai chegar. Com certeza. Marlene Alves, seu suas redes sociais. Marlene Alves PC. Breno Cunha, registra suas redes sociais. pc.brenocunha. Muito bem. Você falou sobre hipnose, né? Eu preciso falar minhas redes. Pô, Me perdoe, me ó, perdoe. Tá vendo aqui? Ó, não espero o outro falar. Deixe ele. Arroba Jorge Andrade, escritor. Opa! Pronto. Jornalista, escritor. Jorge está cheio de bagagem boa. Tá cheio de coisas, cheio de ideias aí. Aliás, isso aqui é uma ideia maravilhosa, né? Exato. Achei um barato. O pessoal a gente conhece, né? Sim. Essa palavra de hipnose. Uhum. E muita gente tem um preconceito em relação à hipnose por não conhecer a hipnose. Sim. Porque compara a hipnose clínica com a hipnose de palco, Aham. que é aquela coisa de a pessoa estar inconsciente. Tem pessoas também que traz a fantasia, né? Aquela mágica, o espiritual, aí mistura tudo e dá aquela confusão que não tem nada a ver com a hipnose clínica, que é usada pelos psicólogos, fisioterapeuta. Tem várias áreas da medicina que já estão trabalhando com a hipnose. Uhum. Eu queria que você esclarecesse isso. Vamos lá. Então, o que acontece com a hipnose de palco? O que acontece é o seguinte: você está lá, o cara está falando, você está muito concentrado já, acreditando em tudo que ele está vendo. Então, fala, isso aqui é uma maçã
Isso aqui é uma cebola, mas isso aqui você vai comer e ver uma maçã. Então leva pelo palco. Quando você chama pelo palco, geralmente quando você chama, alguém já está disposto a ir ali, ele já está de alguma coisa envolvido, ele já está envolvido em termos de acreditar que realmente aquilo vai acontecer. E ele chega lá e vai fazer tudo isso. Tem algumas ideias, as coisas, por exemplo, fecha a mão, imagina que você tem uma cola aqui. Então você faz imagina que você botou uma cola aqui na sua mão e você cola aqui a sua mão, né? Então está colada, essa cola é muito forte, olha o que eu estou vendo, essa cola é muito forte, tá, etc. E você não vai conseguir, por mais que você queira, você não vai conseguir soltar a sua mão aí. E aí você está aqui acreditando com essa cola, ele está falando, né? Lembra do médico que eu acreditei, quando você fala, quando tem autoridade, mas ainda está ali. Então ela acredita aí. Então, você tenta aí, ó, você pode tentar e você não vai conseguir. Aí, então, não vai conseguir de jeito nenhum. Eu não sei o que eu falo. Ele não vai conseguir, porque ele está acreditando que não vai. Isso é hipnose de palco. Por que sobe lá? Aí quando você faz hipnose clínica, como é que é a hipnose clínica? Pouca coisa a gente usa de hipnose, eu não sei você fazer o trabalho de relaxamento e fazer um retrocesso. Né? Quando você vai, de alguma forma, trazer algumas lembranças. Imagina que você fala assim, pode ser, por que você faz um estágio de relaxamento ou então você cria uma emoção? Geralmente a gente faz, leva para o processo de regressão quando você, imagina que você fala assim comigo, eu me lembro de uma surra que eu levei de meu pai, porque eu fui injusto comigo. Ele me julgou por uma coisa. Já vi uma coisa assim, por exemplo, vou lembrar de um caso. O cara estava dizendo que foi injustamente acusado e o pai deu uma surra nele e tirou a roupa. Ele tinha 8 anos de idade e botou ele nu para andar na rua. E ele ficou encolhido em um lugar lá. Então, imagina o que esse garoto passou na vida dele para ter isso aí. Então, passou lá tarde, sabe? Então, você vai para um processo desse. Quando ele fala, ele lembra daquilo ali com emoção. E quando ele vê a emoção, geralmente os olhos da lacrimejando, você sente, percebe alguma coisa. E é nesse momento que você vai futucar mais ainda. Porque está com a emoção, e quando você está com um estado emocional, é mais fácil você acessar determinadas memórias. Então, vamos dizer, você está ali naquele local, está nu, todo mundo lhe vendo, e você com raiva. Aí você tem que ser mais dessa forma para poder levar o cara a sentir novamente aquela emoção. Aí o que está acontecendo com você? O que você está sentindo aí? Eu estou com muita raiva. Muita raiva mais do que... Geralmente as pessoas têm dois sentimentos, que é raiva e medo. Então ele tem medo de ser abandonado, medo de ser o quê? Que medo é esse que você tem? Medo de ser julgado. Aí você vai trabalhar, ressignificar o medo do julgamento. Entendi. É nessa fase. A hipnose, ela é usada no inconsciente, né? Porque, repara, você... Mas, isso, no inconsciente. Não, no subconsciente. Porque o inconsciente, dentro do que a gente estuda assim, seria a parte que você, do seu sistema imunológico, a sua estatura, batimentos cardíacos, tudo isso aí que faz parte do seu sistema inconsciente, que você não precisa mexer com isso aí. Exato. Você corta o seu braço, ele naturalmente vai cicatrizar. Agora, o subconsciente, que fica abaixo do nível de consciência, porque a consciência é aquilo que você tem as lembranças de curto prazo, onde é que está a sua casa, o seu CPF, coisas que você precisa no dia a dia. E o subconsciente são todas as experiências que você passou na sua vida, sentiu, viveu, etc., principalmente até os 10 anos de idade. Então, que é a época que você mais tem facilidade de absorver coisas. E depois você não vai lembrar disso. A minha curiosidade sim, trabalhar o inconsciente, mas com consciência. Trabalhar o subconsciente, mas com consciência. Porque qual é o mito hoje que a hipnose traz? Esse você fica inconsciente, de estar dormindo, de estar apagado. Não, você tem que ficar... Repara, se eu for trabalhar com alguém que ele dorme, etc., eu não vou fazer nada. Exato. Aliás, o Freud fazia um tipo o Freud usava um tipo de hipnose que ele... Acho que a pessoa devia dormir, porque depois a pessoa não lembrava do que aconteceu. E se ela não lembra, vai adiantar para que eu saber? Não importa o que eu saiba, não, a pessoa tem que saber o que foi que estava aparecendo. E o importante no processo da ressignificação são as percepções. A criança teve aquela percepção de que o pai estava rejeitando, que não queria saber dele, que não gostava dele. É essa a impressão que ele tem, é isso que está doído.
Então, aí a gente dá, para você ressignificar, dar uma outra impressão, ele tem que voltar a ter uma percepção de criança. O que, que ela aprendeu com aquilo ali? Como é que ele está hoje? O que que trouxe para cá? Que lembrança que ele tem? Como é que ele pode ver o pai? De repente, a gente tem que trazer também o pai ali, para ver como é que foi a vida do pai, para ele ver que aquele pai também não foi um santo, que aquele pai também é uma criança, né? Porque o pai também é uma criança. É Né? verdade. O pai, né? Porque todos nós temos uma criança dentro de nós. Então, o pai foi uma criança. Ele aprendeu com o pai dele. Então, ele trouxe aquilo que ele sabia. Então, a gente não vai simplesmente massacrar o pai. O pai fez aquela coisa com a criança. Fez tudo aquela... Mas por que ele fez aquilo? Aquele daí lá... que a gente estava falando do pai que botou o menino nu. De repente, o pai era uma pessoa rude, que batia, que não entendia, que não falava. Ele trouxe isso com ele. E aí, quando alguém fala assim, eu quero acessar os antepassados. É isso aí. Você traz do seu avô, trouxe para o pai trouxe para o filho traz para a sua geração. Exato. E hoje o que a gente quer na hipnose é exatamente que o ciclo acaba em você. Você não possa passar isso para adiante. E quando essa crença é identificada, como é o trabalho de cura dessas crenças? É exatamente isso que eu disse para você. De você ter uma... Porque, repara, a crença que você tem, a crença de que eu sou julgada. Então, em qualquer momento que você aprendeu com seu pai que ele o julgou por alguma coisa. Então, quando você passa na sua vida, vai para a escola, que alguém olha para você, a sua crença está lá, assim, ele já está olhando para mim, vai me julgar, e daí a pouco eu não vou falar. Por que que não fala? Às vezes não vai falar, tá aquela coisa, não vou falar. Porque o que que vão achar de mim? Né? Então, ele está sempre dentro daquela expectativa que ele tem que corresponder a um padrão. E aí ele tem medo daquilo aí, porque é uma crença que ele teve. O que que você faz com isso? É ver que aquilo foi do passado, não pode mais interferir na sua vida. Aquela coisa da percepção que a criança teve, aquilo já não deve fazer mais parte da sua vida, porque hoje é diferente, você já está vendo de outra forma, você já entendeu que é uma conversa que você tem que ter, na realidade é uma conversa que você tem que ter com a sua criança. Esse é o fundamental da teoria, da hipnoterapia. É uma conversa com essa criança, o que que ela diz, o que ela está dentro dela, o que ela está sentindo, o que ela sentiu, como é que ela está aprendendo, como é que ela está vivendo e como é que ela vai seguir. É uma conversa estritamente com essa criança. Eu tenho que aproveitar esse momento, porque para eu estar aqui falando no Prosa de Quinta, para eu estar falando nos palcos da vida, eu tive que fazer um processo de identificar essa crença. Porque existe hoje nas educações a intolerância e a impaciência dos pais. Então é muito mais fácil chegar para o filho, cala a boca, menino, fica quieto, menino. E essa constância fazer com que essa criança vire um adulto calado e quieto no canto. Quando você identifica essas crenças que limitam essas pessoas, você traz que precisa trabalhar a ressignificação. Hoje, eu acredito que eu estou no processo de cura dessas crenças. Porque hoje eu já consigo falar, me expressar coisas que eu não conseguia fazer antes. No dia a dia, você identifica quais principais crenças hoje que limitam as pessoas? Abandono de pai e mãe. Falta de carinho, falta de abandono de qualquer jeito. Pai e mãe. Pai e mãe é a principal. O bode expiatório é pai e mãe. Abandono. Sente rejeitado de alguma forma. E quando tem aquela presença ausente dos pais? Depende de como é que ele vê. Aí cada pessoa vai perceber. Não, o pai trabalha. Então, falo assim, hoje adulto, você fala assim, meu pai não estava ausente, não estava presente lá, mas por quê? Porque ele trabalhava. Hoje, você pensa que ele trabalha. A criança não quer saber se o pai estava trabalhando, quer saber que o pai devia estar junto. Exato. Entendeu? Aí você falou um negócio que é muito comum, e a gente ouve muito lá no consultório, eu vejo muito, é dizendo o pai ou a mãe, cala a boca, aí engula o choro. Né? E tampa, e às vezes até bate com chinelo, coisa assim, engula, ou se chorar, entupa. Então, repara, isso aí está dentro dele aqui, forte. Então, na hora que ele está lá num lugar que precisa falar, que ele vai falar, gagueja e fica e não sai, porque está travado lá atrás. É como se o pai estivesse lá falando, engula o choro, não pode, você não pode falar, se falar vai dar errado.
cria uma expectativa, você não pode fazer. Então, é isso aí. Você tem que realmente trabalhar essas partes. Como Elisete Magalhães traz para a nossa audiência como curar dessas crenças limitantes. Ó, curar exatamente, cada um tem a sua crença, então é cada um ouvir. Então, por isso que a primeira coisa que nós fazemos lá no consultório é fazer uma avaliação, uma análise que a gente fala, é uma consulta de orientação, de análise e orientação terapêutica. Por quê? Porque a pessoa é uma análise que leva 2 horas, às vezes 2h30, depende do cliente, leva 3, né? Eu geralmente deixo um período grande, porque não é como psicologia que você faz 45 minutos, 1 hora. Você fica com ele até ele realmente chegar, porque nesse dia você já tem que estar mais ou menos identificado onde é que está a raiz da coisa. Então, a gente vai buscar qual é a raiz, onde é que está. Só que ainda não está muito firme essa raiz, porque você vai buscar na sessão de terapia mesmo, né? Que você vai aprofundar. Mas você já tem um caminho. Então, é nessa sessão, nessa avaliação, que a gente vê quais são as possíveis causas, onde é que é. Se é pai, mãe, onde, se é abandono, às vezes é um medo, entendeu? É um medo de lobisomem. Aparece muito criança com medo de lobisomem. Né, homens mais adultos, pequenos, outro tipo de coisa. Mas o medo de dormir, de estar lá encolhido. Eu falava que o pai brigava, vai dormir, vai para sua cama, e deixava ele lá no escuro e ele ficava sozinho. É abandono, é medo, o que vai aparecer, o que vai me pegar. E de repente ele hoje tem medo de subir elevador, tem medo de não sei o que, uma série de coisas que apresenta. Então a gente tem que ver qual é a origem da coisa. Então, nessa entrevista, a gente já tem um indicador. E só vai ter realmente uma certeza na sessão de hipnoterapia, que aí a gente já aprofunda, traz esses momentos, faz, como eu disse aqui, mais aprofundado, levando força, mais emoção. Você está aí, você está dentro desse quarto, isolado, sozinho, chorando. Ele está aí, se querendo sua mãe, e ela não vem. Por que sua mãe não vem? Força Um choque. É uma coisa assim. Ela está trabalhando, ela não gosta de mim, aí vem a coisa, né? Aí trazendo... Aí ele, geralmente ele chora, que tá aí, tá bom, você tá aí, chama agora a sua mãe, vamos embora conversar com ela, fala com ela o que você está sentindo, vamos conversar com ela um pouco. É um processão, tudo assim, entendeu? Mas mesmo. E hoje a realidade, na sua visão, sim, o problema maior está no pai ausente, ou seja, a ausência do pai, ou no pai presente, ausente, como a gente costuma falar? Estou aqui, presente, mas estou aqui. De vez em quando eu vejo no celular o pai com a criancinha, o pai junto dele, o menino está junto e ele no celular. E aí eu já vi um menininho chegar assim, enfiar um jarro, um troço na cabeça do pai. Ele está ali e não está dando atenção. Depende da atenção que ele dá, porque é aquela coisa da qualidade da atenção. Na hora que você estiver com seu filho, você trabalha, dê atenção para ele, né? Então isso ele precisa. Dê a atenção que você pode dar para ele. Mas a gente está falando pai, não pai quer dizer que seja só o pai, não, o físico pai, masculino. Ou mãe, ou os pais, pai ou mãe. Qualquer pessoa que estiver com ele, naquele momento que você estiver com ele, dê atenção, porque quando ele pega para você, que ele chega para você, ele quer atenção. Quando o menino está ali riscando a parede... eu vejo muito isso. Ele está riscando a parede, é um momento dele criativo, ele está botando para fora o que ele quer. Aí a mãe que quer a parede arrumada, bonita, faz aquele menino, vai ficar de castigo. Eu já disse que não é para fazer isso aí. Você falou de pai, professor, e eu falo ainda mais. O adulto responsável pela criança. Exatamente, qualquer pessoa. Porque como o meu exemplo, eu venho de um lar disfuncional. Uhum. Teria que ter... adultos responsáveis exatamente para poder dar esse direcionamento. Certo. Mostrar o caminho. E, no entanto, por ser um lar disfuncional, era exatamente o cala-boca menino, era fica quieto no canto menino, entupa menino. Eu lembro que, na época, na hora do jantar, era uma regra sopa na nossa casa. Sim. E não importa a sopa que existia. Tinha que tomar. Tinha que tomar e ainda tinha o jargão. É a que você mais gosta e a que você mais quer. Entende como funciona exatamente a instalação das crenças? Ou seja, foi um campo de concentração. Adultos responsáveis que era para poder exatamente orientar, direcionar essas crianças que estavam lá. Sim. No entanto... Você quer ver uma coisa isso aí? É comum que chega a gente com obesidade, né? Às vezes obesidade. Então, às vezes criança...
O pai fala assim, tem que comer, come tudo para ficar grande, para ficar crescer. Então cria na cabeça da criança uma crença de que eu tenho que agradar a minha mãe, eu tenho que comer. E chega adulto, está comendo, está engordando, o que foi? Ela está querendo ainda agradar a mãe. Uma dependência emocional da mãe. Você vê. A questão de quando a gente traz da criança e traz na terapia o adulto, mas aí traz a criança dela com as crenças, né? Sim. As frases, os pensamentos impressionados. E aí vem até a reflexão. A criança, quando ela constrói esses pensamentos e crenças, tem uma função única que é proteger, né? Com certeza. Então, o nível cognitivo dela naquela idade até os 10 anos é o nível que é possível trazer o tipo de proteção naquele momento. Mas quando está adulto, não há necessidade mais daquele nível de proteção de uma criança, né? E aí que fica disfuncional. Você concorda? A disfuncional é exatamente porque o subconsciente, ele funciona como para proteger. Ele é bom, ele protege, ele está aí para manter a vida, ele proteger, manter a vida. Mas ele também está para lhe destruir. Porque na hora, por exemplo, que você tem um diagnóstico de um câncer, aí bate assim, já vou morrer. Aí começa a morrer naquela hora. Agora, trazendo outro lado, vocês falando de paz e tudo, me lembrou do meu. Ele tem 94 anos, ele ainda está vivo. E eu estava até conversando sobre ele hoje com minha mãe. Ela falando dele. E até hoje ele trabalha. Aí na época que eu convivi com ele, que eu tive a oportunidade de conviver com ele, depois de adulto, que ele largou, né? A mesma história, largou minha mãe, foi viver a vida, mulherengo e tal, e vários casamentos. Já identificou suas crenças? Tem que ter não sei quantas mulheres. Então é aquela cultura. Todo mundo passa por isso aí. Exato. Diz que tô mais de 5 vezes, 10, aí a minha mãe foi a minha família com minha mãe foi uma das famílias que ele fez. Enfim, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele depois de adulto, e aí eu vi que ele trazia muita criança dele. Ele falava, meu pai nunca me botou no colo. Que é da roça também, aquilo do interior. Aí ele, quando eu era pequeno, ele me dava carinho. Então eu percebi o nível de evolução. Ele veio de um estado tão bruto da roça, e ele questionava que o pai não dava a ele, mas nos momentos que eu tinha a atenção dele, contato, vai visitar final de semana, minha mãe me levava para ficar com ele. Ele dava carinho o dia todo, me botava no colo, beijo pra cá, beijo pra lá, e ficava lá. E o que eu tenho de lembrança da infância dele é exatamente esse afeto, carinho. Eu via ele uma vez por mês. Mas isso é uma lembrança que você traz como é um uma amor. referência. E foi o que me fez, depois de adulto, mesmo minha mãe triste, as histórias que eu ouvia dele, dos outros irmãos, das outras famílias, só falava mal, ficava aquele sentimento no seu corpo, bom de amor, e até hoje eu preservo. Sim. E aí, trazer na hipnose, é uma pessoa que nunca estudou, sim, que veio da roça, venceu na vida, comércio, né? É da mesma época de você, praticamente a mesma época. E aí, até hoje, ele diz, minha mente é de 40 anos, eu tenho 40 anos, eu tô jovem ainda, eu tenho energia disponível para. Ele fica autossugestionando todos os dias. Ele fica praticando hipnose consigo mesmo. Eu pude ver depois, de formado e tudo em psicologia. E até hoje ele tem energia disponível para fazer o que ele quer. Ele ainda tá assim, ele trabalha, faz tudo, 94 anos. Acorda cedo, trabalha todos os dias. É o quê? É o poder da mente, não é? Exatamente. Porque quando você coloca isso aí, tem gente que é negativo, né? Só pensa negativo. Então, se você, um dos trabalhos que a gente faz depois de processar, é exatamente fazer uma reprogramação mental. E na reprogramação é reforçar alguns comportamentos de acreditar em si, de gostar de si, exatamente, às vezes a gente pega exatamente o que a pessoa está querendo para em cima daqui, quando ele está naquele processo emocional, trazer para ele repetir aquelas frases para ficar. E, inclusive, aconselhar que ele ouça, que ele o veja sempre que está bem, tá, etc. Porque senão ele fica naquelas crenças que ele tem, eu não presto. Às vezes a maioria fica assim, ouve na escola, você não vai dar para nada. E eu vou me lembrar mais um fato. Quando eu estudava matemática, quando eu estudava pequena, eu acreditava que eu não ia dar para nada, porque eu era burra.
que eu era burra. Porque uma tia minha, na escola, lá, tinha um negócio de fazer um campeonato de matemática, não sei se não pegaram, e aí quem não acertava ganhava bolo. Palmatória. E tinha uns meninos que batiam forte, né? E aí, o que acontecia? E na hora que eu fazia, ia com os meninos lá e que falavam 3 vezes 8, meu Jesus, que eu não sabia. Eu já criava ansiedade, daí não respondia, ia bolo. E aí isso foi criando na minha mente, eu reparo na minha mente que eu não conseguia aprender, que eu era diferente, que eu era burra. Inclusive, o sentimento de inferioridade estava ligado a isso aí. Pronto, aí quando eu fui para uma outra cidade, aí, menino, foi um negócio assim que virou a chave da minha vida. Um professor que era catedrático de matemática se engraçou comigo e me chamava para o quadro para fazer as operações. Menino, mas eu desenvolvi aquilo com agilidade, que ele não precisava falar, eu já estava fazendo todas as operações. Então, foi outra coisa. A pessoa acreditou em mim, né, na medida que você sente alguém acreditar. Então, aquele outro conceito de que eu era burra foi acabando, porque eu falei, pô, se eu faço isso aqui, se eu consigo isso aqui, eu não sou burra, Você eu é sou capaz, entendeu? né? Eu sou capaz. Aí vai dando a sensação de poder. Mas a maioria, às vezes, não encontra uma coisa dessa. É sempre, você não pode. O pai fala, você não dá para isso. Você vai ser médico, você vai... Aí o outro deu para arquiteto. Arquiteto vai chover numa olhada a vida inteira, não vai dar para nada, não vai ganhar, não vai não sei o quê. E ele fica com isso na cabeça. Então, É então, tipo um cuidado com o que a alimento, gente né? fala. É um alimento. Parece que as afirmações que fazemos para nós mesmos são alimentos que a gente escolhe. Se a gente Isso quer que a gente tem que comer um alimentar alimento. de coisas boas. Exato. Andar com coisas boas. Por isso que na hora que eu faço lá meu trabalho, eu banco o pessoal logo para ver alguns livros de mentalidade empreendedora, para ver coisas, né? Eu boto Napoleão Rios, boto algumas coisas lá que é para poder ir mudando, porque senão você não muda. Você fica com aquela mentalidade taquinha, né? De povo que você não merece muito. Mas tem alguns instrumentos que você pode melhorar a sua capacidade. Você traz esse relato seu, e eu lembro que minha esposa, como eu já disse, nunca desistiu de mim. Ela sempre me falou que me via um diamante bruto precisando ser lapidado. Uhum. E é quando eu quero te presentear com o meu livro. E será uma alegria e uma honra que você obrigada. possa ler. Deixa eu ler aqui o nome, né? Porque esse livro traz exatamente uma pessoa. Um ato de coragem. Ele traz uma pessoa pra que... cá, ó. Olha só. Renunciar um ato de coragem. Qualquer ato na vida, inclusive renunciar de algumas coisas que você quer. Renunciar de um vício. Renunciar de um passado. Renunciar de algumas coisas que você tem. Às vezes é importante renunciar. O que você não pode renunciar é de você mesmo. Que legal. E isso exige coragem. E aí, para ir com coragem. Para fazer o que deve ser feito. Engraçado que esse livro traz exatamente uma realidade. Sim. Que até meus 40 anos eu não tinha o hábito de leitura, a não ser aquela leitura de escola, de época de escola. Sim. E por minha esposa identificar que exatamente era um diamante bruto, precisava ser lapidado, e ela sempre me incentivava, isso incentivando nossos filhos ao hábito da leitura, e eu comecei a perceber, rapaz, eu preciso me movimentar. E aí foi quando eu criei o hábito da leitura, e assim... Esse hábito me transformou em um escritor. E hoje eu sou ávido pela leitura. E a retribuição que eu tenho em trazer esse amor pela leitura foi escrevendo. Que parabéns. Mas é muito importante. Eu acho, inclusive, na medida que você escreve um livro desse e que você lê um tanto os outros, nós todos precisamos de uma coisa muito importante. Nossos primeiros mentores foram os nossos pais. E que às vezes... Agora eu quero fazer uma ressalva aqui nos pais. Porque quantos pais aí eu vou voltar até para mim, será que eu sempre acertei com meus filhos? Errei muito. Aí eu vou me culpar pelas coisas que eu passei? Foi o que eu tinha na época. Isso foi o melhor que eles puderam dar. Foi o melhor que eu pude dar. Eu pensava que era o melhor. Não foi o melhor que eu fiz? Não sei, mas era o que eu tinha e era o que eu podia dar. Então, às vezes a gente fica assim, TV família, pais, mas, pô, eu fiz isso, fica se culpando. Não precisa. Naquela época era o que você tinha para dar. E você tem que se aceitar isso. Agora, a partir de agora, vamos fazer outro. Então, os nossos primeiros mentores são os nossos pais. Às vezes tem esses erros que ele tem. Mas a gente pode escolher outros mentores. E os mentores que a gente escolhe muitas vezes são nos livros. Porque a gente tem que ter uma identificação
com algumas pessoas que estão acima de nós e que a gente hoje diz que nada se cria, tudo se transforma. A gente lê e tem aquela coisa de ver que ali é um outro caminho, que você tem outra perspectiva, que alguém enxergou de outro jeito e que você pode enxergar também. Então, a leitura, o livro tem essa finalidade de você perpetuar aquela imagem e que muitas vezes um lê não se identifica, mas um vai identificar 2, 3, 4, outros alguns. E não adianta eu querer a mudança do mundo se eu não mudar a mim primeiro. Não. E é importante quando eu identifico que eu superei, estou em trabalho diário de superação dessas crenças limitantes e trago exatamente no meu livro para que pessoas tenham coragem e entender de que agora depende dele. Os pais, os adultos responsáveis dê o melhor que pôde. Então, a partir de agora, é ter consciência de que precisamos ser a mudança que o mundo precisa, começando por nós mesmos. Beleza, é ótimo. E é engraçado que fica uma cadeia, porque seus filhos provavelmente veem de você e já vão transmitir outra coisa, né? Aí os filhos dos seus filhos vão ser melhores ainda. É evolução. E aí vai evoluindo. A ideia é sempre os filhos superarem os pais. Isso exatamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Sim. Sobre prosperidade. Como é que você se vê nesse caminho, trazendo esse tema? Como é que veio? Ó, eu se acredito, encontrou nisso? vamos dizer, você fala assim, prosperidade é sucesso. Sucesso em qualquer coisa. Você pode ser assim, como é que eu tenho sucesso? Tem nessa casa. Como é que eu tenho sucesso? Fazendo esse podcast, trazendo pessoas para cá. Independente do que você tem. Isso é prosperidade. Como você leva para as coisas. Então, eu acho que a prosperidade, eu começo a ver o seguinte, tem pilares da prosperidade. E vamos botar a prosperidade em termos de sucesso na vida, em qualquer área, seja em que for. Primeira coisa, né, dos pilares, eu acho que você tem que ter conhecimento. Primeira coisa que você tem que ter, conhecer alguma coisa. Bem, eu sei costurar, então eu aprender tudo aquilo de costura, como é que faz uma gola, como é que faz alguma coisa. Ou eu sei cozinhar, eu sei fritar um ovo. Então, como é que é o ovo que eu faço, como é o macarrão que eu faço. É uma qualidade qualquer. Imagina que eu faça um macarrão. Então, eu faço um macarrão. Eu já sei fazer o macarrão, preparar a massa do macarrão. Eu sei fazer o molho do macarrão. É uma atividade. O que eu vou fazer com isso? É o conhecimento que eu tenho. Eu estudei sobre o assunto, eu sei que faz molho, não sei o que, É um item só que eu tenho aqui, o macarrão. É um conhecimento. Aí eu venho pelo autoconhecimento. Quem sou eu? Eu tenho limitações em quê? Bem, eu tenho limitações, eu sei fazer macarrão, mas eu não sei vender o macarrão. É uma limitação que eu tenho. Ou então eu sou muito boa em vender o macarrão. Aí eu vou ver quais são os meus potenciais. Então vem o autoconhecimento, quem é que eu sou. Aí vem uma coisa que eu criei aqui, esse nome é meu, ultraconhecimento. É quando você sabe ultraconhecimento. É quando você sabe pegar o que você conhece com o seu autoconhecimento e transformar isso em alguma coisa. Que alguém compra em dinheiro, que compra em atitude, que você possa vender o seu produto, que ele saia de você para ser transmitido para outras pessoas. Eu acho que isso aí é prosperidade. É quando não fica em você o conhecimento que você tem daquele macarrão, com o conhecimento que você tem de você, mas que você sabe passar isso para outras pessoas e não fica em você. Para mim, prosperidade é isso. Que legal esse conceito. Tá, a gente já está caminhando para finalizar. Essa sua visão de prosperidade é muito linda, né? E eu vejo que você é uma mulher próspera, porque para mim, prosperidade é você chegar aos 80 com o pai de Breno, com cara de 40, com energia saúde. de 40. A mente dela é de A 40, 40, 30. é verdade. E ter realizado seus sonhos, tá realizando sonhos hoje de outras pessoas. Eu também, você vê outras pessoas realizando, né? Isso, ver outras pessoas através da sua vida, né? Tendo os sonhos realizados. Então você é uma mulher próspera, isso é muito bom. Você falou que não tem como viver para sempre, mas as pessoas se eternizam, né? Deixa, né? Vai deixando, vai legado, alguém vai continuar. Como é que falou sobre eternizar? Acho que foi o Jefferson. E você se eternizou. Eu garanto que na vida desse rapaz, que na infância era uma pessoa que ninguém acreditava e hoje é um empresário, você vai ser eterna. Se eu contar uma história desse rapaz. Quando ele saiu da FEBEM, eu levei ele para trabalhar comigo.
porque ele sai de 18 anos, não tem família. Ele disse que foi achado, ele foi irmã Dulce, não foi irmã Dulce, não, Dona Dalva, lá no Queimadinho, numa caixinha de sapato. Ele não sabe quem é pai, nem quem é mãe, ele não sabe nada, né? Então ele ia sair, não tinha para um lugar. E eu levei para trabalhar comigo, e ele começou lá, limpando roupa. Não, eu já tinha ensinado ele a fazer algumas coisas. Aí ele começou a mexer com serigrafia, mexer com as máquinas, já sabia a mecânica da máquina, costurava muito bem, tá. E aí a gente teve um Natal. Vamos fazer um Natal lá. Então, fazer um amigo secreto. Isso não ficou na minha cabeça até hoje. Aí, quando um amigo secreto, alguém deu para ele um lençol. Quando ele recebeu o lençol, veja o que é, né, a pessoa? Ele pegou o lençol, chorou. Esse lençol eu vou guardar para a vida inteira, para quando eu morrer, me enterrar, me enrolar nele. Ó, pai, era tão precária a vida desse cara que ele imaginava isso. Hoje ele pode pegar o avião e ir para Manaus, para o Rio Grande do Sul, para não sei o quê, viajar, tem filho, tem neto. Que legal. Mas era desse jeito, de imaginar que um lençol era para quando... Olha a perspectiva de vida, de se enrolar naquele lençol. Você colocou nele a esperança De que a vida vale a pena ser vivida. Porque quando entra lá na fábrica, eu vejo o seguinte, a pessoa tem potencial, desenvolve. Tá as máquinas lá, tá, tem umas coisas. Então, vai desenvolvendo. Ele tem a liberdade de fazer. Então, mexe aqui nessa máquina, entendeu? Vai, mexeu, futucou lá, deu certo, aprendeu. Então, ele aprendeu a costurar, aprendeu serigrafia, aprendeu a mexer, costurar, aprendeu mecânica e optou por serigrafia. Aí, a serigrafia era na minha fábrica. Quando ele optou pela serigrafia que ele já fazia lá na fábrica, pronto, ele levou todo o material, eu dei para ele, ele levou e começou a fazer o trabalho dele. Na casa dele, com o material dele, e hoje faz. Hoje não precisa. Hoje ele sabe muito mais que eu, História de coisa que eu não sei. Eu só ensinei a pintar ali aquelas coisas, eu sabia fazer um quadro lá, pintar como é que fazia, revelar. Hoje ele tem outros instrumentos lá para fazer a filmagem, acho que fotografia. Ele é como um filho, né? Você criou ele, né? Ele se sente assim. É sua evolução nesse... Ele conhece os pais e Não, você não conhece, é a mãe não dele, conhece, é a mãe que ele conheceu. E a filha trabalha hoje comigo também. Até fica família, né? verdade. A gente acaba tendo uma relação muito próxima. Histórias, resgates, superações. É verdade. Hoje foi muito mais que uma prosa de quinta. Uma alegria imensa tê-la aqui, Elisete. E deixo o convite para uma próxima oportunidade. Vamos estar? Você prosear com a gente. Ótimo. Beleza, foi ótimo. Muito bom. O prazer foi meu e orgulhosa de ser convidada por esse cara aqui, escritor, por esse psicólogo, meu colega, por essa outra psicóloga, pela digníssima ali, tua esposa, né, que tá fazendo, nossa diretora, que transformou, porque é outra pessoa, que na realidade ela é uma transformadora, né? Sim. Que ela transformou a sua vida. Então, se transformar às vezes não depende. Ainda bem que ela tá estudando psicologia também, né? E ainda bem que ela não desistiu de mim, né? Não desistiu de você. Verdade. Deve ter alguma coisa muito boa aí nele. Será que esse diamante bruto está sendo lapidado? Continua. Então eu agradeço a participação de Marlene, a participação de Breno e agradeço a audiência. Essa prosa de quinta foi muito mais que prosa. Tirem proveito e os ensinamentos de uma joia rara. De 80 anos. De 80 anos. Viveu mais do que você. Mas com mentalidade de 40. Exatamente. Então eu vou deixar um até logo, Elisete. E muito obrigado. Obrigado também. Obrigado a vocês.